Eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será o sinal da aliança entre mim e a terra. A paz de Deus com toda a querida irmandade, também com as visitas do canal. Posto essa obra no canal Obras de Deus. Se sentir, meus irmãos, se inscreva no canal. O Senhor me traz avante de contar uma obra. É um tipo de obra que eu não costumo contar, mas foi feita uma obra do Senhor na minha vida. Lembrando que eu me converti ao Senhor, essa graça santa do Senhor, no ano de 2002. Louvado seja Deus. E é interessante, meus irmãos, quando o Senhor traz para contar essa obra, que eu peguei e fui fazer umas contas aqui, quando a obra aconteceu. Glórias, aleluia, santo é Deus. E o Senhor, assim, visita a gente bastante, louvado seja Deus, por ver essa obra acontecer, que eu não imaginava nunca que eu fosse contar uma obra dessa, mas o Senhor me trouxe avante contar essa obra, louvado seja Deus. E foi assim. E o Senhor me trouxe essa graça santa no ano de 2002, eu vim pela dor, meus irmãos. Nós estávamos passando uma prova, nós estávamos enlutados, né, dentro de casa no ano de 2002. Lembrando que eu estou aqui parado aqui, então tem barulho de criança, pessoas fazendo bagunça, barulho aqui, alguma coisa mais. Vocês não perdoem aí. Então, foi no ano de 2002, nós sofremos um luto dentro de casa, né? Nós achamos que é só na casa do vizinho, mas aconteceu. E muitas coisas aconteceram também, já na decorrência já dessa situação. Então, assim, eu estava assim pela dor, totalmente pela dor que eu vim. Eu fui o primeiro da minha parentela inteira que o Senhor chamou nessa graça santa dele. Assim, eu fiquei sabendo que teve um primo anos atrás, mas eu fiquei só sabendo rumor. Não tenho certeza. Mas, resumindo a história, o Senhor me chamou nessa graça santa, louvado seja Deus, e no ano de 2002 para 2003, já finalizando 2002, já praticamente início de 2003. E eu fiz as contas, meus irmãos, essa obra aconteceu em 2003. Glória a Deus, santo é o Senhor, glórias a Deus. O que aconteceu? Eu tinha 20 anos nessa época, e nisso, eu já era um servo de Deus, o Senhor já me converteu, já me chamou para essa graça santa, eu já me entreguei completamente, né? Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, no mais ele tudo fará. Teve um processo de muita oração, clamando a Deus, muito choro, sabe, o Senhor quebrando correntes. É um processo na vida de cada um, quando o Senhor chama nessa graça. Louvado seja Deus, porque às vezes a gente vem figuradamente como uma caixa d'água, aquela caixa d'água suja, cheio de lodo, cheio de terra, cheio de impureza, coisas da vida, coisas do mundo, coisas que foi se arrecadando ali naquela caixa d'água e ficando por ali. E quando nós viemos para o Senhor e nós fazemos o que a palavra diz, entrega ao Senhor, confia nele, no mais ele tudo fará. Então tem processo, já chorei demais, não vou dizer que eu não vá chorar ainda, para o Senhor, né? Já chorei demais, já clamei demais, teve dias angustiantes, teve dias sem dormir, teve dias e dias, meses sem dormir, à noite, eu trocava a noite pelo dia. Existem vários processos na vida, e não vou dizer que sejam todos iguais na vida de cada servo e serva de Deus, cada um que se rende ao Senhor, mas existe um processo do Senhor na nossa vida, e assim eu fui chegando mais próximo de Deus. E eu digo para os irmãos e para as irmãs, a oração, a comunhão com Deus, ela é a chave da vitória. Orar, clamar, se santificar, jejuar, quando o Senhor toca também nessa parte, né, que não pode ser com sacrifício, né, que o sacrifício já foi feito. Então eu vim tudo nisso aí para os irmãos entenderem. Eu sinto contar a obra desse jeito, meus irmãos, visitas do canal. E eu vim nessa luta com o Senhor, né? Muitas das vezes as situações, as coisas falando para não continuar, e eu continuando firme, porque achei o Senhor. Louvado seja Deus. Não é homem, achei o Senhor dos senhores, né? Louvado seja Deus. Mas é Jesus Cristo, filho de homem também, né? Ele veio como carne. Louvado seja Deus, morreu no nosso lugar. Então eu vim assim lutando, sabe?
Aí com isso, o Senhor, com pouco tempo que eu já estava nessa graça santa, o Senhor já me fez ali um empresário, já tinha loja, louvado seja, tudo assim, transformação de Deus, mas com o coração machucado, sabe? Por esse processo aí, todos esses processos, não foi fácil, mas com o Senhor foi tudo fácil, hoje eu digo. Na época eu passei bastante desafio, assim como todos passam, louvado seja Deus, mas agora nós temos o Senhor que aparece na nossa luta, que aparece na nossa prova, que nos ajuda, que nos faz caminhar, que nos conforta, consola. É o Senhor. Não largue desse caminho santo do Senhor para nada, meus irmãos e visitas do canal. Estão todas as visitas convidadas em nome do Senhor Jesus para ir cultuar o Senhor. Procura uma casa de oração aí chamada Congregação Cristã no Brasil. Não chamamos de casa de oração, é igreja também, chamada Congregação Cristã no Brasil. Vai cultuar o Senhor, não fala nada para ninguém, vai saber o que o Senhor tem para te dizer. E lembrando novamente, esse canal não tem nada a ver com a Congregação Cristã no Brasil, que eu citei o nome dela aqui. É uma obra à parte que aconteceu e tem tudo a ver, entendeu? Mas não tem nada, nenhuma ligação, não fala o nome dessa instituição que eu citei o nome. Não, para os irmãos entenderem, né? É questão de coisa jurídica, que não tem nada a ver. Eu só conto a obra como um simples irmão, sentador de banco, e continuando a obra aqui. E aí, meus irmãos, tem uns processos na vida de cada um. Não pense que talvez você vai vir machucado, chateado e tantas outras coisas e já vai da noite pro dia, pô, aconteceu. Não, tem uns processos. Quantas vezes eu já chorei no colo do Senhor Jesus, já deitei no colo do Senhor, chorei, clamei. Eu não tenho vergonha não de falar isso não. Eu sou totalmente dependente de Deus. Tudo que tenho, que sou, tudo de bom é Deus que me fez, Deus que me lapidou. E tem muita coisa ainda para arrumar em mim. Louvado seja Deus, muita coisa para lapidar, e tantas outras coisas. Então não tenha vergonha de chorar para Deus, de clamar para o Senhor. Quantas vezes na hora do culto chorei, só eu e Deus sabia. E eu clamava e o Senhor falava comigo na boca do servo de Deus certinho, irmão. Então assim, fica na comunhão, louvado seja Deus. Eu não estava nem programado para falar isso aí, só contar a obra. Mas fica na comunhão, meus irmãos, louvado seja Deus. E visitas do canal. E nisso, meus irmãos, entrega o seu caminho, o Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Seja como uma criança. É conselho também nessa obra que eu estou contando. Seja como uma criança não sabe o caminho que vai, não sabe o que tem que fazer, nem nada. Entra na comunhão com o Senhor e fala, Senhor, o que eu tenho que fazer? Por isso que eu falei, até uns tempos atrás, ainda perguntava se podia e se não podia. Hoje eu não pergunto mais. Louvado seja Deus. Mas assim, e tem esses processos, e eu vim nesse processo, sabe, a família enlutada, a casa enlutada. Eu conto essa obra que nós saímos aí, que eu fui picado pela cobra aí, tem até uma ilustração aí de uma imagem, e que eu falei que a gente passou por uns processos, assim, umas provas assim daquelas, sabe, eu não contei o que era, mas era isso, parte dessa prova era isso, e tinha mais coisas também, que, se Deus tocar eu conto em outro momento, mas pensa, meus irmãos, eu estava muito, mas muito provado. Eu nem sabia o que era provado. Hoje eu digo provado hoje, né? Que eu sei o que é. Mas eu estava passando umas provas daquela, não só eu, mas minha casa. Mas voltando para a obra aqui, precisei falar assim para os irmãos entenderem. Então foi em 2002 para 2003, o Senhor me chamou nessa graça santa, né? Louvado seja Deus. Então, de 2003 para frente, eu orando, clamando, orava bastante. Eu gosto de colocar uns hinos altos e vou orar, vou falar com Deus. Hoje eu falo mais nos pensamentos com o Senhor, na mente, mas eu gostava de falar e clamava e cantava hino. Já vinha nessa comunhão que o próprio Senhor deu no meu coração. A fé que nós temos é o Senhor que nos dá a fé. Peça o Senhor para aumentar, que ele diz que aquele grãozinho de mostarda, né, meus irmãos? Se tiver aquele pequenininho, aquela sementinha assim, que quase não vê na palma da mão, vira aquela árvore gigante. E se você tiver a fé do tamanho daquele grãozinho de mostarda, você pode dizer esse monte. Eu já fiz esse teste, já aconteceu, meus irmãos. Ergue-te daqui, lança-te para ali. E já, Deus não existe limites para a fé. Não existe limite, não existe. Quem te falar que tem limite é porque a fé é menor ainda, e respeito também essa parte. Não existe limite algum para o mover de Deus, para comunhão, para oração, não existe, meus irmãos. E nisso eu vim clamando, né? E eu orava por todo mundo. Inclusive esses dias mesmo, esses anos mesmo, eu estou pensando em colocar na caixinha do correio assim, ó, peça a sua oração. Deposite aqui, porque de vez em quando alguém manda umas cartinhas nesse sentido, sabe? Às vezes até evangelizando e tal. Então eu já estou até querendo fazer isso. Eu gostei disso, orar pelas pessoas, orei muito nas madrugadas pelas pessoas, pela cidade, pelo país. Eu não vou entrar nessa parte que não faz
dessa obra não tem muita coisa a ver, mas quem sabe um dia eu falo. Até não vou entrar nessa questão, vou falar da obra que Deus colocou no coração, apesar de estar indo por esse lado. Aí, meus irmãos e visitas do canal, eu vim clamando, buscando o céu, buscando o Senhor em todo o tempo, e clamando a Deus. E meu vizinho, que eu não vou citar o nome, o filho dele ficou muito doentinho. Ficou doentinho ao ponto assim de ficar internado não sei quanto tempo. E eu fui lá e procurei saber, falei, pode deixar, vou colocar diante de Deus em oração. Se for da vontade de Deus, Deus vai livrar. Eu não sei se foi isso que aconteceu, sabe? Aí, assim, a continuação da obra. E eu vim clamando a Deus. Depois eu fiquei pensando muito sobre isso, por isso que eu estou falando sobre isso hoje. Isso aconteceu lá em 2003, né? Então, continuando, eu vim clamando, orando e colocando diante de Deus. Eu lembro que um dia eu estava orando, com o hino ligado, e o Senhor dava uma oração e eu falava forte, sabe, assim, alto, na comunhão, e clamava, e foi assim, na comunhão, oração, e apresentei essa criança, família, apresentei muita coisa. Eu não sei se foi por isso, mas eu sinto dizer isso. Aí, passado alguns meses, esse vizinho chegou em mim, ele mais a esposa dele, mas ele chegou em mim e falou assim, eu não vou falar meu nome, apesar de você já ter escutado e ver a obra aí com meu nome, vou chamar de fulano de tal. Fulano de tal, eu estou querendo vender minha casa, você quer comprar? Aí eu peguei e falei assim, meu querido, eu tô jovem, aquela história, isso aí é uma, desculpa, irmã, é uma bobeira, se der oportunidade, ora, busca de Deus direção e compra. Aí eu falei, não, eu tô jovem, eu acho que eu não quero agora não. Falou, não, mas compra minha casa, eu te vendo aí, faço uma condição legal. Aí eu peguei e pensei, falei assim, eu vou pensar, pode ser? Ele falou, pode. Beleza, passaram uns tempos, dias, semanas, ele veio em mim de novo. Ô, vou chamar de irmão. Ô irmão, vou falar fulano de tal. Ô irmão, é, eu não lembro dele congregar, dele ser crente, eu não lembro, sabe? Mas eu sei que era um casal assim, reservado. Aquele que a mulher não fica na rua, não tô criticando, tô só dizendo. Porque é diferenciado. Você deve conhecer pessoas assim, casal que a mulher fica dentro de casa, cuida da casa do filho, da vida dela, e o marido chega do trabalho e tal. Pessoal muito reservado, sabe assim, e não fica na rua fofocando, trazendo problema da rua, nem nada. Às vezes o vizinho bate lá, fala qualquer coisa, vizinha e tal, não sei o quê. Aí ele falou assim, falar que ele me chamou de irmão, né? Irmão, e aí, você pensou? Quero vender minha casa. Compra minha casa. Aí eu peguei e pensei de novo, falei assim, olha, sério mesmo? Eu vou pensar mais um pouquinho. Pode ser? Ele pode. Aí nisso, na terceira vez que ele veio falar comigo, eu meio que peguei no tranco, sabe? Eu peguei no tranco e falei assim, me dá só uns dias, me dá só um dia ou outro aí que eu vou te falar se vai dar certo de eu te comprar a sua casa. Eu nem pensava em comprar casa, nem pensava nada disso aí, sabe? E eu peguei e fui buscar conselho de Deus. O Senhor falou para mim assim, buscando os conselhos do Senhor, falou assim, esta é a promessa que jurei aos seus pais que te daria. Desse jeito, meus irmãos, o Senhor me falou para mim. Essa é a promessa que jurei aos seus pais que te daria. E na hora que o Senhor falou isso para mim, meus irmãos, eu entendi de Deus que era o Senhor insistir no coração dele para que eu comprasse aquela casa, porque a promessa tinha que cumprir. O Senhor não esquece as promessas que fez, meus irmãos. O Senhor não esquece, meus irmãos. Louvado seja, fica firme. Aí eu peguei e voltei nele, só que eu fiz um teste com Deus. Isso eu lembro que esse aí foi um dos únicos assim. Esse eu fiz um teste com o Senhor. Aí eu peguei e fui nele. Ele falou, e aí, resolveu? Eu falei assim, ó, eu vou comprar a sua casa. Mas vamos fazer o seguinte, o que você vai fazer pra mim? Aí nós combinamos lá. Eu falei assim, mas tem um porém. Você não espera um ano pra eu levantar essa entrada que eu vou te dar? Meus irmãos, eu consegui com a ajuda de Deus, é claro. Eu falo tudo com a ajuda de Deus. Aquela entrada ali no prazo de menos de uma semana. Uma semana mais ou menos eu consegui aquela entrada. Mas eu fiz esse teste com Deus, meus irmãos. Fiz. E ele falou, tá bom. Eu tô meio corrido querendo vender essa casa, mas tá, eu vou te esperar um ano. E assim foi. E foi passando o tempo, eu tocando a vida, não lembrava de casa, não lembrava de nada nessa questão. E foi passando o tempo. A hora que foi dando ali próximo de um ano, o Senhor me lembrou, veio na minha mente. Eu falo que foi o Senhor, porque eu lembrei. Eu falei, poxa, eu acho que já tá vencendo aquele prazo daquela casa. Deixa eu juntar esse dinheiro. Meus queridos, um prazo de uma semana eu juntei o dinheiro. O dia que eu juntei o dinheiro, que eu juntei certinho assim a conta, ele veio e falou, olha, ô irmão, vou chamar de irmão para não ficar falando meu nome, porque esse canal não é intuito de ficar famoso, essas coisas não, é o que o Senhor colocou para contar as obras, louvado seja Deus. Aí
Ele falou só o seguinte, irmão, e aí, deu certo? Porque hoje está dando um ano certinho. Se você não quiser comprar, eu já tenho quem queira comprar. Aí eu peguei e falei para ele assim, olha, inclusive aqui eu já tinha até batido o contrato. Ó, foi um pouquinho antes, sabe? Que o senhor veio lembrando. Tô tentando lembrar certinho. Então, em uma semana eu juntei o dinheiro da entrada. Só que o senhor já veio me lembrando, e nisso eu já fui atrás de procurar saber sobre direitos, etc e tal, e bati o contrato. Nós fizemos um contrato, nós chamamos contrato de gaveta, né? Da confiança. Apesar da gente ir também lá no cartório, registrar tudo certinho, bonitinho. Então foi assim. Aí a hora que ele veio falar comigo, eu já tinha um contrato. Aí ele veio numa loja que eu tinha, falou assim, olha, irmão, vou chamar de irmão, ó irmão, hoje tá dando um ano, eu só posso esperar até hoje, você pedir um ano, porque se você não comprar, já tem quem queira comprar. Eu falei, olha, eu já juntei seu dinheiro e já bati o contrato. Você vai vender para mim? Ele falou, vou. Falei, então vamos ali comigo. Coloquei ele no carro, fui lá em casa pegar o contrato, já tinha as cópias, já tinha tirado tudo, o senhor preparou tudo, preparou tudinho. Aí ele já assinou, aí eu falei, ó, leva lá para sua esposa para ela assinar também. A esposa assinou, as testemunhas assinaram, tudo. Eu falei, ó, leva também para o seu advogado para dar uma lida no contrato. Ele tinha até uma família lá dele lá que era advogada, disse que era advogada na época, né? Depois fiquei sabendo que estava cursando o curso de Direito. Olhou, falou que estava tudo ok, nós marcamos o cartório, eu dei entrada. Olha como é que é a coisa. Eu dei entrada para ele e lá, registrando firma no cartório, o cara que registrava a firma, ele virou pro rapaz e falou assim, você está vendendo a sua casa por esse preço? Eu te compro, ela te paga ela à vista, lá na hora do cartório. Olha só, tanto que o inimigo luta contra as coisas de Deus. Louvado seja Deus. Mas continuando, meus irmãos, louvado seja Deus. Ele desprezou aquela frase daquele homem, apesar do homem tentar insistir. Eu fiquei meio com a cara fechada, olhei para o rapaz para ele desconfiar. Mas, irmãos e visitas do canal, esta é a obra. E louvado seja Deus, paguei certinho, louvado seja Deus, quitei, louvado seja Deus, o Senhor me ajudou em todo o tempo, do princípio ao fim, quitei a casa, glória a Deus, dizendo que Deus é bom, Deus é santo, e com 21 anos o Senhor me deu, para cumprir a promessa dele, a minha casa, louvado seja Deus. E eu agradeço a Deus, porque Deus é muito bom na nossa vida, em todo o tempo Deus é bom, e peço também perdão para os irmãos que na obra anterior, eu esqueci, a hora que eu saudei os irmãos com Deus seja louvado no final, tinha alguns segundos também, mas aí cortou o negócio aqui, eu não percebi. Os irmãos perdoam aí, mas essa é a obra, meus irmãos. E o Senhor me disse, esta é a promessa que jurei aos seus pais que te daria. Oh, glórias, aleluias, glórias, aleluias. Aí tem uma questão também, meus irmãos, que eu escutei a obra anterior, que eu disse que ninguém conhece. Eu contei para duas pessoas só desse canal que eu conheço. Um é um amigo meu que eu não vou citar o nome, que eu até descobri, eu não sabia. Ele vive viajando pela Europa fora, eu não vou citar o nome. Louvado seja Deus. Ele até me contou que era muçulmano. E eu fui até procurar saber como é que era isso, para ver se eu não ia falar alguma coisa que poderia ofendê-lo, né? Porque não é a intenção. Louvado seja Deus. Então, como eu disse que ninguém sabia, duas pessoas sabem. Uma eu não sei quem que é, não me recordo, que eu comentei, e outra esse amigo meu, que a gente não se via há 20 anos. Nessa época dessa obra aí, louvado seja Deus, nós nos encontramos, foi um reencontro muito bonito, muito... estou muito feliz com isso, e a gente era considerado como se fosse irmãos, né? E nisso eu falei, por a gente não ter tempo de conversar, foi só um prazo ali de uns 20, 25 minutos no máximo. Aí eu citei o canal, falei, olha, escuta as obras, vê o que Deus já fez na minha vida naquele prazo para cá. E passei para ele, porque eu não sou um homem de mentira, sou um homem de verdade. Louvado seja Deus. Então, como eu disse, que ninguém sabia desse canal, essas duas pessoas sabem. Eu não sei quem que é, que eu comentei aleatoriamente para falar da obra, e outro foi esse amigo meu, que ele deve estar nas Europas afora aí. Esta é a obra, meus irmãos. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.